E aí pessoal, beleza? Bem-vindo ao podcast do site bibotalk.com. Você que nos acompanha aqui pelo YouTube talvez não tenha o hábito de ouvir os podcasts do Bibotalk. Então a gente vai colocar para vocês aqui um episódio que gravamos com Francisco Raso falando sobre o aborto. Você vai ter aqui na íntegra toda a entrevista que nós fizemos com ele. Se porventura você gostou de ouvir esse áudio, acesse bibotalk.com ou procure o Bibotalk nos seus agregadores aí de podcast e ouça os nossos episódios. Toda semana o BTcast traz teologia para você com conteúdo, qualidade, entrevistas com pessoas das mais variadas linhas teológicas e, é claro, esse time do Bibotalk que sempre entrega um programa com muito conteúdo e qualidade. Ok? Se você gostou dessa entrevista, acesse lá bibotalk.com e ouça o BTcast, que é o podcast de teologia lá do nosso site. Tá bom? Fique então aí com a entrevista que a gente fez com o escritor e professor Francisco Raso, que, gente, aquela maneira boa de falar sobre o aborto, sem usar argumentos religiosos, o que é mais importante para essa discussão da igreja na esfera pública. Então, curta aí a entrevista. Gente, então para falar desse tema, que é um tema delicado, tá? A gente trouxe aqui Francisco Raso, autor do livro Contra o Aborto pela editora Record. Como nós falamos na abertura, gente, não é um debate sobre o aborto. Nós trouxemos um autor aqui que no título do seu livro já deixa claro a sua posição. Então não é um debate. A gente trouxe aqui porque os integrantes do Bibotalk concordam com essa postura e nós queremos também que as pessoas que são contrárias ao aborto tenham também ferramentas de diálogo para conversar. Ah, mas isso é injusto, vocês deveriam trazer pessoas... Gente, na internet tá cheio de gente falando favorável ao aborto. Então, e você que conhece o Bibotalk sabe que nós não temos essa de debate, a gente sempre apresenta uma posição por vez. Talvez um dia a gente traga alguém aqui que defenda, que seja a favor do aborto, talvez isso aconteça, é bem provável que não, mas pode ser que aconteça. E trouxemos aqui Francisco Raso. Cara, seja bem-vindo ao Bibotalk. Muito obrigado pelo convite, uma boa tarde aí para os ouvintes, estou muito feliz de estar podendo falar do meu livro aqui com vocês. Francisco, aqui é o seguinte, a gente deixa o cara se apresentar, eu não vou dar ficha corrida aqui, então fale um pouquinho aí quem é o Francisco Raso. Bom, sou um professor de filosofia, sou formado em filosofia já há quase 15 anos e fiz mestrado em filosofia na PUC aqui em São Paulo. Publiquei um livro antes do Contra o Aborto chamado A Imaginação Totalitária, que faz uma discussão sobre a condição em que se forma uma disposição política para a violência. Estava muito preocupado com essa questão na época que surgiram as manifestações, aquelas chamadas Jornadas de Julho a partir de 2013, e estava interessado em discutir a questão de como a violência tem se tornado a saída para a política, não digo a política institucional, mas a política como atitude, como ação. Então, sou autor desse livro, também pela editora Record, e agora estou escrevendo sobre o aborto e falando disso há algum tempo. Não me considero exatamente um ativista pró-vida, mas uma pessoa que pensa a questão do aborto pelo viés da filosofia já há algum tempo, escrevo bastante sobre isso e fui convidado pela editora para publicar esse livro e tô na batalha. Tá na batalha, e é literalmente uma batalha, porque já começa com o fato de um homem escrever sobre o tema, né, professor? Geralmente, a gente vai entrar um pouco mais nessa discussão, mas já começa a batalha aí. Tu falaste do teu primeiro livro, é o Imaginação Totalitária, é isso? Exatamente. Que era um assunto que estava te preocupando, né? Tu falou. Então, obviamente, eu entendo que esse tema do aborto também estava aí te visitando. É alguma experiência pessoal, familiar, ou não me interessa? Não. Eu, no Imaginação Totalitária, eu já falo do aborto como uma experiência pessoal. É um livro muito mais de uma narrativa em que eu investigo as minhas condições para produzir violência, e o aborto passou por ali a partir justamente de uma ótica pessoal. Eu já me envolvi com a questão do aborto, eu já fui a favor do aborto, eu explico isso no livro. Eu nunca pratiquei o aborto com nenhuma namorada ou com
ou incentivei que uma namorada praticasse, mas fui, como se diz, aquele que milita ou incentiva pessoas a praticarem o aborto, e fiz isso com 2 amigos, né? Um casal de amigos engravidaram, esse casal era jovem, de 2 amigos jovens, e a menina engravidou e eu ajudei de alguma forma a ser incentivador do aborto ali. E isso sempre... Caraca! Isso sempre foi... Eu era ateu na época, eu era bastante a favor do aborto, e pra mim é a marca da minha vida, assim, em termos daquilo que eu fiz, e me arrependo profundamente por ser o incentivador, percebe? Eu não tomei a decisão abortiva. Eu fui aquele que, de alguma forma, ajudou a criar razões e justificativas para que 2 amigos tomassem a decisão de abortar. Então, eu sempre vi esta escolha, essa minha postura, este meu lugar nessa discussão como um mais preocupante, porque como eu não sou o agente da decisão, não sou aquele que escolhe, mas eu sou aquele que influencia. E por ser aquele que influencia, eu tenho ideias que motivam, que dão justificativas. E eu sempre vi isso como mais perigoso. É por isso exatamente que eu escrevi um livro a respeito do aborto, na medida em que, para mim, eu queria investigar não as mulheres que tomam decisões, não as mulheres que têm a experiência do aborto, não a mulher que passa por conflitos existenciais e morais e tá ali para abortar. Eu estava interessado em investigar as razões filosóficas que dão suporte intelectual e argumentativo para liberação do aborto e para defesa do aborto de uma forma geral. E é neste sentido que não faz não tem o menor cabimento a questão de se eu sou homem ou eu sou mulher, porque é uma discussão intelectual, é uma discussão argumentativa, é uma discussão que gira em torno da análise de crenças que dão razões para uma atitude. Para isso basta ser racional e não ter gênero X ou Y. Não ter um útero, né? Senão, se fosse assim, se dependesse da experiência, de uma pessoa tivesse a experiência em primeira pessoa para dizer a respeito de qualquer atitude que alguém tem que tomar, não existiria ética, não existiria nenhum tipo de... Imagine, eu até brinquei uma vez com uma pessoa que era veterinária, trabalhava com... Falei, olha... Já até imagina a brincadeira. Eu falei, se você vai estudar animal, então você precisa ser animal para estudar um animal, né? Não tem o menor cabimento isso. Esse negócio de lugar de fala é bem problemático. Não, e isso o professor trabalha logo no início do livro, né? Quando fala sobre essa questão da intelectualidade como requisito para reflexão. Até porque, se você quiser falar sobre envolvimento com drama, como o próprio professor disse, que tem de homem aborteiro por aí, é o que mais tem, né? É o homem como incentivador, financiador, né? Realizador do aborto. Que pressiona a mulher para abortar. Isso. Mulheres que estão sendo mortas pelos companheiros ou abusadas ou até espancadas porque não quiseram abortar. Então, se for questão de envolvimento de gênero, o homem e a mulher ambos estão envolvidos, até porque até o professor fala logo no início do livro sobre a questão de que aquele nascituro não saiu, né, de partenogênese, geração espontânea, né? Foi criação do homem e da mulher. Isso fica bem claro no livro. E realmente, né? E só para completar o que a Silvana mencionou, a questão do aborto é uma escolha mútua, porque a gravidez também é uma escolha mútua. Então, você não tem geração de filho espontaneamente. Uma mulher não decide engravidar. Ela pode decidir pintar o cabelo dela de uma determinada cor e eu não tenho nada a ver com isso. Ela pode decidir comer certo alimento, ingerir certo alimento e eu não tenho nada a ver com isso. Mas ela não pode decidir a respeito de uma vida que ela vai gerar porque ela não gera uma vida sozinha. Então, isso para mim é um dado efetivo da realidade humana. Professor, completando essa história, querendo só ampliar um pouquinho o debate, eu sei que o tema aqui é aborto, mas essa questão da mulher querer ser a única possuidora, né, dessa vontade sobre o ser que está sendo gerado dentro dela, isso já não é um reflexo do afastamento que o homem tem tido da criação de filhos, da responsabilidade, porque o que a gente mais vê por aí são homens que têm filho, pagam, sei lá, 300, 400 reais de pensão e só pegam a criança a cada 15 dias para levar para a família ver, fica passeando e diz que é pai que tá dando atenção na criação. Eu acho seu exemplo, Silvana, é muito bom, porque se uma mulher diz ou chama para si como a única detentora da prerrogativa de ter o filho, da manutenção
duração da sua gravidez, automaticamente ela também é aquela que é a única que detém a máxima expressão de cuidar de um filho. Então o que ela está dando para o homem é uma carta de alforria da irresponsabilidade total sobre uma família. Olha, eu sou detentora da geração do filho, você não tem nada a ver com isso, então tá bom, tchau. Eu sou filho de pais separados, acho que a melhor coisa que meu pai queria ouvir da minha mãe é que o problema da vida é o problema dela. Né? Com certeza. Então eu acho que o seu exemplo ele é muito bom, porque ele mostra, e você menciona que é uma questão sociológica aí, a quantidade de homens irresponsáveis que geram filhos. É uma questão assim, é absurda, é monumental isso. Então, no sentido de que você não tem o menor senso de responsabilidade da prática sexual com a sua companheira, e se ela fica grávida, você tá falando, obrigado, tchau, não tem nada a ver com isso, obrigado aí por falar que o corpo é seu, as regras são suas. Toma que é teu, Toma né? que é teu, vai que o filho é teu, né? Ô, professor, no caso no livro, tu parte dessa discussão filosófica, e alguma coisa que tu coloca aqui no começo que me chama a atenção e que justifica, eu penso que a tua postura, é que assim, tu diz o seguinte: não tenho dúvidas de que a escolha de interromper a gravidez, na imensa maioria dos casos, é movida mais por erros do que por instinto assassino. Então é por isso que a questão filosófica é tão importante nessa discussão. Como tu mesmo falaste ali, né, por conta, né, de palavras tuas, um casal de amigos, né, que talvez já estava com a decisão ali, mas tu ajudou por meio de ideias a efetivar o aborto. Perfeito. Sim, eu penso e não penso sozinho isso, não estou inventando a questão, mas estou trazendo o debate filosófico, como você mencionou. Não existem escolhas humanas no vazio. A liberdade não é uma ideia, a liberdade é uma possibilidade, uma capacidade da nossa racionalidade tomar decisões e deliberar sobre possibilidades no mundo. Eu consigo suspender o meu determinismo biológico, psicológico e quebro isso através da liberdade. Mas a liberdade não é uma ideia, a liberdade é essa capacidade. Toda liberdade é movida por crenças. Eu escolho a partir de um conjunto de crenças o que é melhor ou não para mim. Então minha liberdade precisa ser alimentada por um conjunto de valores, por um conjunto de crenças que dão sentido à minha escolha, e esse conjunto de valores, na minha opinião, no meu entender, como você leu nessa parte, para a mulher que escolhe, para a mulher que está tomando uma decisão, eu não consigo imaginar alguém que queira tomar a decisão fria e calculista de matar o próprio filho, a não ser uma psicopata, que também é uma doença. Talvez a Silvana possa me explicar melhor sobre isso, mas a psicopatia é uma doença médica, catalogada. Então eu não vejo uma mulher tomar uma decisão no sentido homicida porque ela deseja matar o filho. No meu entender, a mulher que está passando pela decisão abortiva, por estar excessivamente carente, confusa por essa decisão, ela é facilmente influenciável. Então, eu não estou no meu livro dialogando com a pessoa que está tomando a decisão. Eu estou dialogando justamente com a pessoa que está construindo uma série de raciocínios que motivam essa decisão, que aliviam a consciência dessa decisão. E é por isso que, no meu entender, quem toma uma decisão abortiva está tomada pelo erro. O erro de não saber que está matando justamente uma pessoa. Pois é, então, na tua opinião, professor, porque assim, você já está tratando o embrião como pessoa. Sim. E quando a gente olha esses debates sobre o aborto, e pelo que eu vi aqui no teu livro, a coisa já vem lá de trás, né? Uhum. A primeira coisa, então, que eles fazem é dizer que aquilo ali é um amontoado de células. Sim. Tu até cita uma mulher das antigas, quando começou esse debate do aborto, a Ayn Rand. Exatamente. No meu livro eu cito ela como uma das pessoas intelectuais que justificavam um aborto reduzindo o embrião e, inclusive, atacando quem defendia a pessoalidade do embrião como uma pessoa ignorante. A Ayn Rand defendia o aborto deliberadamente, assim, com todas as suas energias, reduzindo o embrião como um mero amontoado de células. No caso, assim, ela fala, tirando o fato de que hoje se usa a expressão amontoado de células e não pedaço de protoplasma, como a Ayn Rand usava.
usava. Isso ela faz na década de 70, ela já está falando isso há muito, muito tempo. Quer dizer, você tem uma construção ideológica que contraria a realidade humana e antropológica do embrião, quer dizer, que define o embrião como ser humano. Gente que vem batendo nisso há muito tempo, divulgando isso há muito tempo. Quando a gente ouve a expressão amontoado de célula, já estamos absorvendo aquilo que está gasto em termos de linguagem. Né? Porque isso é para aliviar a culpa, né? Porque há uma diferença muito grande em você expelir um amontoado de células e uma pessoa. Exato, né? Eu acho que esse é o ponto. Mas assim, professor, pra gente entrar nessa questão filosófica, eu me sinto até inteligente falando isso, mas quem vai entrar é o professor. Muito engraçado. Porque assim, gente, por que o embrião é uma pessoa? Porque as pessoas dizem que não, o embrião não tem direito, nós temos que pensar na mulher, a mulher é que está sofrendo, sendo despedaçada nas clínicas clandestinas. Sim, sim. Nesse argumento tem várias coisas, né? A não pessoalidade do embrião e a saúde da mulher. A gente diz que é contra o aborto. Parece que isso torna a gente muito insensível. E eu já pulei uma parte, professor, e se der pra tu colocar na tua resposta aí dessas 300 mil perguntas que eu estou fazendo, tá? Vou tentar. É que no teu livro tu também não parte do argumento cristão, que é outra acusação que... E muitos cristãos falam isso também, não, porque a vida é preciosa aos olhos do Pai e tal. E tu nem parte desse argumento religioso, né? É puramente do argumento filosófico. Não só não parte, como diz que falar só do religioso seria dar uma resposta incompleta pro problema, né? Exatamente. Sim. Porque daí a gente tá ideológico como as pessoas que são a favor do aborto, né? Vamos começar por essa pergunta que eu acho ela mais interessante para mapear o tipo de argumentação que eu construo ao longo do meu livro. A Silvana tocou num assunto que é bem importante, que é a questão da resposta ser incompleta. Eu penso e defendo isso, que no debate público, em que você assume a pluralidade de opiniões, nós vivemos numa sociedade cuja característica principal dela é a pluralidade, ou seja, uma das marcas características de ser moderno é assumir que, de alguma forma, nós temos muitas crenças, e não só a crença tradicional em Deus, como era legada até ali o final da Idade Média, o começo do Renascimento e tal. A modernidade se concebe como aquela que tem muitas vozes, muitas crenças, crença na razão, crença no Estado, crença no sujeito. Quer dizer, eu não preciso necessariamente, ou pelo menos eu não parto, aqui que é importante, eu não parto imediatamente do fato de que as pessoas tomam Deus como uma hipótese plausível no debate. Então as pessoas, você tem ateu, você tem agnóstico, você tem cético, você tem, enfim, uma comunidade imensa de vozes debatendo. Isso é uma das coisas muito importantes. Por que eu chegar no debate dizendo Deus é problemático? Eu não acho errado, eu acho problemático. Por quê? Porque o meu interlocutor não parte dessa premissa, ele não parte dessa experiência. Então, neste sentido, eu teria que fazer um trabalho de evangelização primeiro, sobre a questão de Deus, mostrar que Deus existe. Então, percebe? Isso para o debate do aborto, ele é muito complicado, porque as pessoas estão falando do aborto, estão debatendo o aborto, estão influenciando, estão tomando decisões, e eu preciso levar essa questão e suspender. É importante o ouvinte ter bem claro que eu considero suspender provisoriamente a minha crença em Deus. Eu não preciso dizer que eu não sou cristão. Não é negar, né? Suspender. Suspender. Eu não sou daqueles, e falo isso no meu livro, eu acho um absurdo, inclusive, as pessoas falarem que o Estado é laico e o cristão, sobretudo cristão, não poder manifestar publicamente a sua fé. Não só não poder, como que sua fé fosse diminuída ou desvalorizada porque o cara é cristão e o Estado é laico. Isso é um verdadeiro disparate, um absurdo. É justamente porque o Estado é laico que o cristão, ou qualquer outro religioso, tem voz pública no debate. Isso tem que ser ponto passivo. Não posso aceitar a manobra de que, bom, cara, você é cristão, você cala a tua boca porque o Estado é laico. Muito pelo contrário. O Estado é laico, você cristão pode falar, você judeu pode falar, você islâmico pode falar e, vamos ter que se entender de alguma forma a partir de um ponto em comum. É este ponto em comum, no meu entender, que é fundamental. Qual é o ponto em comum privilegiado de seres racionais? A capacidade
de dialogar a partir de critérios que são racionais e não dependem, a princípio, da experiência do sagrado. E também de quem tá falando, né? Seja homem ou mulher, como tu falou no começo. Exatamente, quer dizer, se eu sou racional, uma mulher também é racional, nós conseguimos criar entendimento sem a necessidade de cada um viver a experiência pessoal do outro, até porque eu não consigo viver a experiência pessoal do outro. O único jeito de viver a experiência do outro é através de um processo chamado empatia e imaginação, de me colocar no lugar do outro. Esse é um processo fundamental para a vida em sociedade. Eu só consigo entender que você se sente injustiçado porque eu me esforço, através da minha imaginação e através do meu afeto, da minha empatia, de me colocar no seu lugar. E a palavra, quer dizer, a fala, a linguagem, ela é fundamental para estabelecer esse senso de comunidade e as pessoas se sentirem, bom, eu tô te entendendo porque eu me coloco no seu lugar, mas do ponto de vista real, objetivo, ninguém vive a vida subjetiva de outra pessoa. Ninguém tem esse poder. Ninguém consegue viver a experiência em primeira pessoa do outro. É sempre através do processo de se colocar no lugar do outro. Só no episódio do Black Mirror, né? Sensacional, você lembrar. Exatamente. Você só consegue criar isso. Boa, muito bem lembrado. Você só consegue criar isso através da ficção, que ajuda a gente, a ficção ajuda a gente a pensar nestas questões. A questão religiosa, para encerrar essa pergunta, é bem importante na medida em que eu, como cristão, eu aceito a opinião do ateu, eu, como cristão, aceito a opinião do agnóstico, do judeu, e a gente consegue conversar num senso mínimo, através de argumentos, através de regras que são racionais. Quando a gente gravou os programas sobre aborto, a gente gravou 2, e a gente só entrou na ideia do aborto dentro da igreja cristã, a gente nem falou sobre legalização e tudo, né? Quando a gente fez um levantamento histórico, a gente percebe que ao longo da civilização humana, a interrupção da gravidez já era um tema discutido, né, em Roma, Grécia Antiga e tudo mais. Quando, na verdade, o dono, né, da mulher, o marido ou o dono da escrava que decidia se o concepto vivia ou não. E aí vem pelo longo da história da humanidade. E um argumento muito utilizado pelas pessoas ativistas pró-aborto, ou pelo menos por quem tolera o aborto na sociedade, é de que as pessoas sempre abortam e sempre abortarão, é uma coisa inerente à civilização humana, portanto é melhor regulamentar do que a gente simplesmente tentar extinguir ou criminalizar, como no Brasil, né, o aborto por conveniência ele é criminalizado. Embora a gente saiba que os abortos que a gente gosta de discutir, que é estupro, doença materna, malformação, é 5% do total, o restante é tudo por conveniência, o povo gosta de discutir 5%. Mas assim, como dentro da filosofia nós conseguimos dar resposta para esse argumento, porque ele acho que hoje é o mais utilizado, né? É o que linka o aborto com o tal, né, entre aspas, problema de saúde pública, com a questão da autonomia feminina, é essa coisa do histórico humano de sempre ter tido isso dentro da sua história. Olha, Silvana, acho essa pergunta e a maneira como você formulou perfeita, até por trazer os tópicos históricos e não só esse slogan do problema da saúde pública que é tão batido. A questão é a seguinte, nós precisamos, eu penso isso, não sozinho, acho que há muitos autores que compreendem isso também, nós seres humanos temos uma realidade bastante problemática sob o ponto de vista da nossa vida social. Há um dado característico da nossa condição humana, para os cristãos é chamado de pecado ou queda, que é a desfunção existencial do homem com relação a Deus, mas, por exemplo, para um filósofo que não é nem um pouco cristão, mas como Maquiavel, que vê um lado pessimista na natureza humana, ou como Thomas Hobbes, para dar um exemplo bem clássico, assim, para as pessoas lembrarem, que também vê a natureza humana como uma natureza que tende a ser corrompida, ou que tende sempre à corrupção, ou que tende sempre à violência, o fato é o seguinte, é um dado da natureza humana, da condição humana, que nós somos de realidade violenta. Eu assumo essa premissa porque nós precisamos parar com a ingenuidade, ou pelo menos chamar a atenção de que há sim um pressuposto ingênuo em quem defende o aborto por esse viés, de que o ser humano por natureza é um ser pacífico, bom, que vive bem, que vive em harmonia, que é aquela questão do Rousseau, que é aquela questão russoniana do homem bom, da bondade natural, que elimina qualquer traço de disfuncionalidade, de pecado, etc., da vida humana. Isso é importante porque, na realidade, nós criamos a vida
assim, nós somos miseráveis, nós temos problemas muito sérios em lidar com o significado da nossa vida, nós somos violentados, nós sofremos violência, nós sofremos de saúde, enfim. O histórico, na realidade humana, é um histórico de miséria, é um histórico de sofrimento. A história humana nunca foi uma história de bondade, de generosidade, muito pelo contrário. Se a gente pega a história humana, é a história da guerra, do conflito. Aliás, não são poucos os filósofos que dizem que a história existe porque a guerra, termina a guerra, a gente está no final feliz, assim, acabou a história. Por que isso é importante? Porque partir da ideia de conflito, como um dado realidade, faz com que nós produzimos, ou pelo menos tentamos produzir, um mundo de imaginação daquilo que a gente deseja, né? O mundo imaginado, o mundo querido, o mundo esperado, é um mundo pelo qual a minha imaginação cria o senso de dever. Então eu vivo num dado, vivo num fato, mas eu preciso criar um mundo querido, um mundo desejado. Esse mundo desejado me projeta meu senso de dever. O dever não está no fato, o dever está na expectativa, o dever está na imaginação. Então quando alguém fala, mas as mulheres são tanta violência, as mulheres praticam aborto, sempre praticou o aborto. Bom, o homem sempre praticou a violência, o homem sempre praticou a guerra, o homem sempre praticou o homicídio, o homem sempre praticou o infanticídio. Sempre houve infanticídio na história. Aliás, convenhamos que a escravidão foi uma instituição que existiu por muito tempo. Aliás, a maior parte da história humana é uma história de escravidão. A escravidão foi suspensa, começou no cristianismo em um determinado momento, agora tem o quê? 200 anos, no Brasil não chega nem isso, o fim da escravidão. Então vamos falar assim, olha, a história sempre existiu escravidão, vamos continuar escravocratas, o que é um verdadeiro absurdo. Nós produzimos imaginação, nós produzimos valores, nós produzimos o senso do dever justamente para negar um mundo que está aí, um mundo real. Olha, se há abortos clandestinos, nós precisamos criar mecanismos que combatam o aborto clandestino. Precisamos criar um mundo, que é o mundo do direito, vamos chamar assim, que é o mundo ideal. Ah, mas vai continuar existindo. Pô, vai continuar existindo homicídio, vai continuar existindo assalto, vai continuar existindo todos os grandes problemas que a gente enfrenta, nós brasileiros, sobretudo. Quer dizer, o Brasil tem 60 mil homicídios por ano. O que você vai fazer? Para mim, esse conformismo com a realidade é inadmissível. Eu não posso conformar o direito à realidade da violência. Eu tenho que conformar o direito ao meu senso de dever. É isso que eu penso. Gente, olha só, eu sei que você quer aquelas perguntas assim, tá, mas e no caso da menina lá com 9 anos, que engravidou de gêmeos? Pois é. Como a Silvana falou, a gente quer ficar nos 5%. A gente aqui, gente, olha só, no livro do Raso, as primeiras 100 páginas, pra mais até, é discussão filosófica do tema, né? Ou seja, tu tá dando as bases da tua discussão. E isso é muito interessante. E, cara, parabéns. Obrigado. Muito bom mesmo, cara. Espero que venda bastante, porque tu escreve muito bem e, poxa, teu didatismo na escrita é invejável, eu diria assim. Então, olha só, professor, toda essa discussão, ok, deu pra entender o teu ponto, mas por que tu considera o embrião uma pessoa fazendo parte da comunidade moral? Por que tu considera aquele tipo de vida, né, que é o amontoado de células, para usar essa expressão, uma pessoa? Porque é aquilo que a gente falou no começo, o que alivia a consciência, né, que faz, né, os militantes vociferarem não, nós temos que zelar pela vida da mãe, é o meu corpo, as minhas regras, eu tenho o direito, né, de tirar isso porque eu tenho a minha vida, né, eu não posso seguir com essa gravidez porque isso vai colocar em risco a minha liberdade, a minha saúde, o meu corpo, né, porque depois da gravidez a gravidade atua de maneira violenta, né? Então, assim, como filosoficamente a gente entende? Porque é o ponto base, né, acho, da tua argumentação. Nas primeiras 2 folhas, eu acho, já fala, quem comete aborto comete assassinato, é bem porque você está matando uma pessoa, né? Então, como se desenvolve isso? Bom, primeiro eu agradeço o que você comenta que meu livro, metade dele é discussão filosófica de maneira bem clara, e eu ainda me considero que poderia ir mais longe, né? Falta ainda coisas, né, nesse sentido, porque, bem lembrado, eu mapeei o problema. Meu livro tive a intenção, o grande objetivo do meu livro era entrar com um livro no mercado editorial brasileiro, no debate público brasileiro. Eu tô falando isso para fazer o preâmbulo para respostas. É que tu é filósofo, eu não ia esperar uma resposta
resposta direta de ti, ok. Pois é, que é a seguinte, eu queria mapear o debate público brasileiro, mostrando que o debate precisa levar em consideração estas premissas, essa discussão. Se não passar por essa discussão, no meu entender, não é um bom debate e não é um bom combate. Isso para mim é fundamental. E para ser um bom combate, eu preciso de dois polos, eu preciso discutir dois polos fundamentais. O primeiro polo, o estatuto, né, a condição real do embrião como uma pessoa. O outro polo, a capacidade que uma mulher tem de ter autonomia a respeito do seu próprio corpo. Então são dois polos de discussão fundamentais. A questão da pessoalidade do embrião, hoje em dia, ao meu ver, no debate público brasileiro, é de pior qualidade. É a mais fraca, a mais absurda, a mais superficial. Ninguém entende o debate público do jeito que é para ser entendido, que significa o seguinte, levar em consideração o que significa ser uma pessoa. E aí, o que significa? Vamos lá. Primeiro, quero, assim, traçar as linhas para discussão. Eu não posso reduzir uma pessoa a uma entidade dada para o campo de estudo das ciências da natureza, certo? Quer dizer, as ciências da natureza, física, química, biologia, não lidam com este tema. Biólogos não falam de pessoa. De pessoa, não usa essa expressão. Biólogo fala de homo sapiens. Isso é importante. Por quê? Porque o conceito de pessoa entra em 3 tipos de saber. O direito. No conceito de direito, eu preciso lidar com o conceito de pessoa. Então, o direito, como uma ciência, precisa inevitavelmente lidar com esse termo, porque são as pessoas as detentoras da respeitabilidade. Quer dizer, eu só respeito quem é pessoa, eu não respeito quem é coisa. As coisas têm valores, mas o valor de coisa não é o mesmo que valor de pessoa. O que significa ser pessoa, sob o ponto de vista do direito? É aquela que detém a prerrogativa do direito. Percebe? É o agente fundamental do direito. Primeira ciência que lida com o termo pessoa, o direito. A segunda, a ética. Não só a filosofia moral, mas assim, em geral, as nossas ações morais. Eu considero minha ação moral sempre pensada a partir do fato de que eu tenho a experiência de ser alguém que toma decisões no mundo. E as minhas decisões no mundo vão impactar imediatamente com outras pessoas. Então, a ética precisa levar em consideração que os seres humanos se autovalorizam como pessoas. Eu não tenho a experiência de mim como uma coisa, eu tenho uma experiência de mim como alguém. Isso é outro fundamental. E a terceira, e agora respondendo exatamente a sua pergunta, desculpa desse preâmbulo todo, mas eu precisava, a terceira área do conhecimento que trabalha com o conceito de pessoa é a filosofia. Dentro da filosofia temos uma área chamada de antropologia filosófica. A antropologia filosófica é a área do conhecimento que pergunta o que é o ser humano. Pergunta, o que é um ser humano? Essa pergunta é da antropologia filosófica. Não há, embora tentem fazer isso, direito e ética, pensando no direito aqui como sistemas que organizam as nossas relações em termos de equilíbrio do bem comum, e não há ética se eu não tiver primeiro o senso claro do que significa ser pessoa. Então, agora respondendo sua pergunta. Vamos lá. O que significa ser pessoa? E por que o embrião se encaixa nessa categoria? Exatamente. Primeiro, ser pessoa significa deter um valor, ou seja, então é da natureza do valor, o qual eu não consigo submeter a nenhum outro valor. O conceito de pessoa dá a quem tem essa realidade um valor que é inegociável. Não tem valor que compre o valor de pessoa. Não há nada que vale mais do que pessoa. Percebe? Você pode me oferecer 1 milhão pro meu notebook, embora eu goste muito dele. Opa, leva aí. Embora eu tenha muito zelo por alguns objetos meus, todos eles têm valor de troca, você percebe? Eu posso trocar a partir de um valor. Pessoa é um conceito que não tem valor de troca. Ele só tem valor enquanto uma autossuficiência. Ele vale por si mesmo. Essa é a coisa mais importante. Pessoa significa um valor que está acima de qualquer valor. Nós chamamos esse valor de um valor em si. Vale em si mesmo. É um fim em si mesmo. Então eu não posso trocar por nada. Eu não posso oferecer nada que se coloque no lugar. Bom, as pessoas, aquelas que nós chamamos de pessoas, elas valem por elas mesmas. Elas habitam, no meu livro eu falo bastante disso, um reino dos fins. Então todas as pessoas são membros de um reino de fins. Ou seja, são um reino de pessoas.
valores que são nelas mesmas. Por que o embrião é uma pessoa? Ora, agora, pra mim é a coisa mais fundamental do meu livro. Aliás, se você leu, sabe que eu gasto muitas páginas falando disso. E bem filosófico, assim. Isso é muito sério, é muito importante pro ouvinte. Existem duas possibilidades de você reconhecer alguém como valor, como pessoa. Ou esse valor é dado, é concedido para alguém. Então, nós temos uma comunidade, decidimos que um membro vai participar dessa comunidade como se fosse um título que você concedesse. Percebe? Eu vou te reconhecer como pessoa. Então você leva um título, tá aqui, nós chegamos à conclusão que você pode ser considerado pessoa e entrar como membro da minha comunidade. Ou esse valor é intrínseco à pessoa, quer dizer, ele é um dado da própria realidade. Então não existe título que alguém te conceda. Nenhuma comunidade pode te dar esse título. Você é uma pessoa porque a sua realidade é assim. Vou dar um exemplo, é o exemplo que eu uso no meu livro. O direito dos animais. Há um debate muito forte no mundo hoje pelo fato de que a ONU, ou seja, União das Nações Unidas, deveria reconhecer animais não humanos como pessoas. Nossa. Tá nesse nível o debate. Eu achei que era só fazer festa de aniversário, mas pelo jeito a coisa é séria. Seríssimo. Tá brabo, hein? Tá bravo mesmo. O que significa isso? Que a ONU, como uma instituição intergovernamental, reconhecerá numa assembleia, através de voto, através de discussão, que os animais, ou alguns, nem todos os animais, obviamente, alguns animais merecem ser reconhecidos como membros desta comunidade de pessoas. Eles serão pessoas não humanas, mas serão pessoas. E quem concederá o título para eles? Nós, seres humanos. Percebe? Então, eu tô dando esse título. Então, ou é assim, ou é por esse exercício, ou não é por esse exercício. Quer dizer, ou eu sou pessoa na minha própria realidade. O que faz eu ser pessoa na minha realidade? O que significa ser pessoa em geral? Primeiro, valer em mim mesmo, ser reconhecido como algo que é irrepetível. Por exemplo, eu não tenho outro Francisco. Podem me clonar, podem criar outro de mim. Eu, Francisco, vou sempre ter a consciência de que eu sou eu mesmo, e essa singularidade da minha consciência é o que me garante a minha pessoalidade. Então eu tenho uma tomada de consciência de que eu sou uma singularidade irrepetível no mundo. Ainda que eu consiga, por exemplo, clonar um outro meu, o outro não sou eu. Quer dizer, ele vai ser um clone meu, terá suas experiências singulares, tais como ele. Podem ter características físicas, né? Exatamente. Pode ter características físicas, como um gêmeo tem. Eu não detenho nenhum poder sobre ele, porque ele é uma pessoa, ele tem autoconsciência de ser. Isso, consciências distintas, né? Isso. Então vamos lá. Essa consciência singular, essa consciência que a gente vai chamar aqui de pessoal, é uma consciência única. Ela é irrepetível. Existe uma individualidade, ela existe uma indivisibilidade. Ela não se repete, ela não se reproduz. Tudo bem aqui? Vamos indo, vamos lá. Eu tô colocando as premissas aí. Uhum. Então eu tenho valor por mim mesmo, conceito de pessoa, e eu tenho a consciência de que eu sou um ser singular, eu sou uma singularidade. E a minha singularidade dá a mim um senso de que eu sou irrepetível, quer dizer, eu sou um indivíduo, eu sou sujeito, ou seja, eu não sou um objeto, eu sou sempre um ser de natureza subjetiva. Eu tenho os meus afetos, os meus interesses, o meu autointeresse, a minha autonomia. Qual que é o problema agora? Eu quero tentar encaixar isso aí no embrião. Tô querendo chegar lá. Tô estabelecendo os critérios, né? Ok. Porque o embrião é reconhecido como, no meu entender, deve ser reconhecido como tal. Você vai dizer assim, professor, mas para eu ter tudo isso que você está dizendo, eu preciso de ter consciência. Para eu me reconhecer como alguém, para eu, Francisco, estar aqui conversando com você, entender que eu sou uma unidade singular, que me autovaloriza, tenho autointeresse, sou autônomo e tal, eu preciso de ter consciência. Minha consciência precisa estar, ok, legal, muito bem, obrigado. Aí você vai me perguntar assim, bom, mas o embrião não tem essa consciência desenvolvida ainda. Isso é a charada, quer dizer, mas o embrião ainda não é consciente, então ele não pode ter estas condições, ele não pode ser reconhecido como pessoa porque ele não desenvolveu a consciência. Esse é o argumento. Esse é o argumento. Qual é o maior problema deste argumento? É o seguinte, eu defendo isso no meu livro, eu faço uma inversão, que é a seguinte, eu não sou pessoa porque eu tenho a consciência desenvolvida. Eu só terei a consciência desenvolvida porque eu já sou de antemão pessoa. Então assim, eu não estou pegando um processo de desenvolvimento cerebral e dizendo, bom, a partir desse momento eu tenho uma pessoa. Na verdade, o processo de desenvolvimento cerebral só se forma naquela estrutura como um organismo porque o ser que está se desenvolvendo ali já é uma pessoa. Ou seja, o embrião, ele é potencialmente uma pessoa ou não? Ou isso
está errado também? Ele é potencialmente autoconsciente, mas ele já é uma pessoa, obviamente não desenvolveu ainda a autoconsciência, mas ele só desenvolve autoconsciência por já ser uma pessoa. Ele não desenvolveria autoconsciência se ele já não fosse, na sua realidade, uma pessoa. No seu estado, né? No seu estado, uma pessoa. Porque este estado, ainda que embrionário, ele é um estado embrionário, como o nome já diz, ele é um estado... Porque assim, tenta imaginar uma pessoa que começa a tocar piano. Ela tem as condições para se desenvolver e ser um grande pianista. Ela não é uma grande pianista ainda, mas você já pode dizer que ela contém, naquela configuração, todas as condições para levá-la a ser uma pianista, uma grande pianista. O embrião já tem nele todas as condições para levá-lo a ser autoconsciente. Não é a sociedade que dá isso, né? Porque alguns argumentavam no passado, né? Ah, não, porque ele não é um ser social, é a sociedade que torna ele um ser humano. Sim, senão nós voltamos àquele problema. Veja bem, se eu admitir que é a sociedade que está concedendo o título, o reconhecimento de que ele é uma pessoa, eu estou estabelecendo um polo de relação do mais forte com relação ao mais fraco. Percebe? Se eu falar que a sociedade me atribui o senso a qualificação de pessoa, eu estou presumindo de que há uma distinção entre pessoas que estão no poder, quer dizer, que já detêm o reconhecimento de ser pessoa, porque elas podem ter essa prerrogativa de reconhecer outra. Então eu estou dando a elas, eu estou fornecendo a elas a prerrogativa de que ela é mais forte com relação ao mais fraco. Então, neste sentido, se eu falo que a sociedade concede o título, o reconhecimento de pessoa, eu estou dizendo que a sociedade é mais forte que os mais fracos. Então, todo mais fraco precisa de ser reconhecido primeiro com relação à sociedade. Quer ver um exemplo terrível isso? A mulher. Hoje a mulher briga por reconhecimento. Por que ela briga por reconhecimento? Ora, porque ela se auto-reconhece como uma pessoa membro da comunidade de valores em si mesmo. Então elas precisam chegar para o patriarcado, vamos usar essa linguagem, precisa chegar para o patriarcado e falar, vocês têm que me reconhecer. O patriarcado vai dizer assim, mas por que eu preciso te reconhecer? Ah, porque eu não sou as pessoas. Aí ela diz para o patriarcado, ou vocês me reconhecem, ou nós vamos pra porrada. Bom, se for partir pra porrada, eu acho que o patriarcado vai acabar ganhando. É verdade. A não ser que se ela for Mulher Maravilha e umas Amazonas, aí pode dar empate. Ou pode ser a mulher, pode ser trans, né? A gente tá com essa discussão aí nos esportes, né? Quer dizer, então o patriarcado precisa falar, puxa, é verdade, a mulher, não somos nós, patriarcas, que damos à mulher o título de serem pessoas. Não, elas são pessoas, elas precisam ser protegidas, elas precisam ser valorizadas. Mas valorizadas aonde? Na sua realidade pessoal. Mas quem concede essa realidade pessoal? Bom, a própria realidade. A própria realidade dela é assim. Ô professor, deixa eu te interromper, antes de tu fazer a tua digressão aí. Pelo que eu tô entendendo, então, é o seguinte. Hoje em dia, as mulheres que defendem, né, o aborto, né, pela série de argumentos que elas têm e tal, me parece que elas... deixa eu ver se eu tô entendendo aqui, ó. Calma que agora minha cabeça tá fazendo milhões de sinapses. Porque assim, ó, no passado, né, o escravo não era gente, a mulher não era gente, certo? É o que você tava falando aí. Perfeito. Então era essa discussão de que não são pessoas. Por isso que eu posso escravizar, posso matar, posso fazer o que eu quiser. Não são pessoas, não tem direito a construir a polis nas decisões da polis e tudo mais. Perfeito. Ou seja, então, aí depois, não, são pessoas. Ah, mas não são pessoas porque nós, a partir de amanhã consideramos mulheres pessoas. Não, elas sempre foram, a realidade conferiu esse título. Sim. Aí agora, essas mulheres que brigaram tanto por reconhecimento. E brigam ainda, né? Para ser, não gente, nós somos pessoas, temos, né, direitos iguais, não sei o quê. Elas não estão dando esse direito ao embrião. Sim. Essa é a charada. Elas reduzem daí o embrião a uma outra coisa, porque não, se eu disser que ele é uma pessoa, aí ferrou tudo, porque eu lutei pra ser reconhecido. Caramba, mano, que loucura. Mas veja bem, Biba, é importante, aí você chega no momento que no meu livro, que é justamente esse paradoxo aí. A mulher, quando chama pra si, vamos falar do outro polo da autonomia do seu corpo, pra dizer que pode matar o embrião, ou seja, mesmo que ela reconheça que o embrião, é alguém, mas não quero, eu vou tirar ele do meu corpo, ela tá numa relação de poder, ela tá numa relação de força. Ela tá reduzindo o embrião como mais fraco nessa relação. Então ela tá atuando da mesma forma que atuavam contra ela e hoje ela exige direito. Veja bem, a gente precisa marcar bem forte isso. A exigência do direito, ou seja, de ser membro e sujeito do reconhecimento dos meus valores como valor em si, quer dizer, como membros de uma comunidade que me entende como fim em si mesmo, esse reconhecimento, ou ele é concedido, ou ele é uma realidade.
Se o direito for concedido, eu preciso presumir um grupo que conceda. E o grupo que conceda é mais forte. Então, minha relação é uma relação de poder. E eu estou reduzindo o problema a uma relação de poder. E eu não posso aceitar, eu não aceito isso, que o problema do aborto é uma relação de poder. Neste sentido, e só nesse, para mim é o mais importante. Se eu valorizo o embrião como uma pessoa desde a concepção, e imediatamente, é uma necessidade lógica isso, imediatamente eu estou valorizando toda a sua vida, o seu arco inteiro de vida. Portanto, todas as mulheres, sem exceção, aqui é uma lei universal, são pessoas desde o seu estado embrionário. Por isso que quem defende a vida do embrião como pessoa não precisa fazer a defesa das mulheres, porque já está defendendo universalmente a todos. É engraçado que essas marchas pró-escolha é uma marcha para as mulheres, enquanto submete o embrião a uma mera coisa, a um dejeto que pode ser destruído pela vontade impositiva da mulher. Então a mulher está justamente fazendo um exercício de poder com relação ao mais fraco. Essa para mim é a lógica. O outro problema mais sério aí que a gente tem que discutir, e isso pra mim é a coisa mais importante desse debate, porque a pessoa vai falar assim, mas isso é um debate da ciência, é a ciência que deve dizer, são os fenômenos cerebrais, é o processo cerebral que determina quando uma pessoa, se não tem ainda os fenômenos cerebrais, não posso considerar o desenvolvimento ali do sistema nervoso e tal. Eu vou entrar numa discussão rápida aqui, prometo, mas é a mais importante da filosofia dos últimos pelo menos aí 50 anos, que é a discussão da filosofia da mente. O que é a mente? Quer dizer, o que é a consciência? O fato é o seguinte, não existe uma teoria sobre a mente ainda definitiva. Os filósofos da mente estão debatendo esse assunto. E a grande discussão é o seguinte, nós temos um cérebro e nós também desenvolvemos consciência. A atividade cerebral e a atividade mental dão a impressão de serem uma relação de causa e efeito. Por exemplo, eu tenho uma região do meu cérebro que está ativa, você até brincou aí que você está tendo sinapses nervosas, e você tem pensamento. É que nem eu dou exemplo no meu livro do piano. Eu toco uma tecla e essa tecla produz um tom. Então eu tenho uma relação física de uma tecla pressionando a corda e essa pressão gera um tom, por exemplo, o dó, o acorde ré, por exemplo. O tom, quer dizer, a relação física com a relação tônica da música dá a mim a impressão, por um observador ingênuo, de que entre eu trocar 3 teclas e o dó produzido é uma relação de causalidade, ou seja, o dó é causado porque as teclas são pressionadas. Percebe isso? Sim. É meio até intuitivo, né? Isso é uma coisa quase que óbvia, né? Você toca lá dó, seu piano dispara o dó. O dó existe por causa desses movimentos. Exatamente. Só que isso, aí que tá o problema. Aí que tá o ponto. Esta é uma impressão acrítica. Ela é intuitiva. Porque a relação entre dó e as teclas do meu piano não é uma relação de causa e efeito. O dó, a estrutura dó, quer dizer, a nota dó, tem existência que emerge da parte física, mas não se reduz ao físico. É por isso que eu posso ouvir uma sonata de Bach em vários outros pianos, quer dizer, em vários outros cravos, órgãos, sem reduzir a sonata ao mundo físico. Quer dizer, ela tem existência própria. Não é o movimento físico que gera a existência do dó. Aí que tá o paradoxo, percebe? Aí que tá o grande... aí que tá a doideira. É um papo muito difícil pra sexta-feira, cara. Mas ele tem que ser colocado. Porque você me chamou a atenção, que é aqui que tá o segredo. Nós achamos que a consciência ela é produzida pelo cérebro. Assim como nós achamos que a música do Beethoven é produzida pelos acordes, pelo piano do Beethoven. Percebe que a consciência ela pode ser gerada pelo físico, pelos processos físicos, mas ela não se reduz aos processos físicos. Então, a consciência e o cérebro têm uma correspondência que é problemática. Por isso, para encerrar, para a gente não ir muito longe, não adianta o defensor do aborto chegar para mim e falar assim, não tem sistema nervoso central ainda desenvolvido. Eu vou dizer assim, ora, é que você está presumindo que a consciência depende necessariamente do sistema nervoso. Eu vou dizer não, ela não se reduz ao sistema nervoso, é muito mais problemático isso. E por isso não é uma discussão só científica biológica, é filosófica. Na verdade, ela é filosófica. Caraca.
Então eu não posso ficar discutindo isso só biologicamente. Opa, peraí, o filósofo. Cara, é impressionante. Gente, infelizmente, como a gente disse ali, ele precisa ir para uma reunião de pais, né? O cara é professor, filósofo, a coisa toda, tem que atender os pais lá, os questionamentos dos pais. E olha só, mas conversamos em off aqui, e ele e a Silvana, né, que tá estreando aqui no BTcast também, se propõem a voltar, porque assim, gente, eu como host aqui do BTcast, eu não tô, mesmo que ele pudesse, eu tô sem condições de continuar, porque essa discussão é bem filosófica, é um episódio que você vai ter que ouvir de novo, com calma, não dá pra ouvir esse BTcast trabalhando aí, né, você que dirige trator ouvindo o BTcast, ouve agora sossegado, sem muito barulho. Não, tem ouvinte que dirige trator ouvindo a gente, cara. Então, mano, esse é um assunto que tem que pensar com calma. Então, olha só, gente, já adquira o livro Record, paga nós, Record. Mas assim, ó, já adquira na Amazon pelo link do Bibotalk, o livro do Francisco Raso. Leia, porque daqui a um mês e meio, a gente volta pra dar continuidade nesse assunto. E assim, gente, de novo, vamos deixar bem claro, eu sei que vocês querem aquelas respostas um pouco mais... O que eu faço com esse caso? A questão é que não é tanta casuística, tá? É um panorama um pouco mais geral e tal, pra gente entender um pouco mais essa discussão. Então, compra o livro do Francisco Raso, ajuda o cara, pai de família, trabalhador, professor, gente, ele é um professor, ajuda o cara. Então, assim, e olha só, e aí vocês leem o livro e a gente vai voltar daqui a um mês e meio pra continuar essa discussão. Cara, obrigado pelo teu tempo aqui no BTcast. Obrigado a você, Bibo, obrigado a Silvana pelas perguntas, me senti muito estimulado, eu acho que a coisa mais importante nos dias de hoje, a gente discutir, conversar de verdade, e eu amo filosofia, cara, desculpa de ter filosofado muito aí, mas é minha paixão, e o livro propõe justamente isso, mostrar que certas verdades não estão encerradas só porque um grupo gritou pra si que pessoas não podem discutir isso. Muito bom, cara, legal, e até o próximo, então a gente fica te esperando, beleza, professor? Valeu, um abraço. Este podcast foi editado por Mac Bibotalk Produções.